Olá pessoal, tudo bem? No primeiro vídeo sobre VHDL, nós ressaltamos a natureza predominantemente concorrente ou paralela na execução de diferentes comandos. Nesse arquivo, por exemplo, esses três comandos são executados de forma concorrente, ou seja, ao mesmo tempo. No segundo vídeo, discutimos como usar um processo em descrições comportamentais. Numa modelagem comportamental, nós especificamos as entradas e modelamos as respostas esperadas com o auxílio de operadores lógicos e outros recursos de programação, sem descrever qual deve ser a estrutura do circuito. Ressaltamos também que dentro de um processo, os comandos são executados na ordem em que estão escritos. Já o símbolo de atribuição para um signal ou uma saída é este igual menor, e a atribuição ocorre depois que o processo é suspenso. Por exemplo, aqui, quando o processo for suspenso pelo comando wait, a transferência deste valor para secar ocorre. O processo permanece suspenso por 1 microsegundo e é novamente executado. Quando, dentro de uma mesma arquitetura, existirem dois ou mais processos, esses processos serão executados de modo concorrente, ou seja, eles serão disparados simultaneamente e serão executados de forma paralela, ainda que internamente cada processo tem os seus comandos executados na ordem em que foram escritos. Um processo pode conter o comando wait ou, alternativamente, uma lista de sensitividade, como neste caso. Dentro dessa lista de sensitividade, colocamos os signals que devem ser avaliados. Toda vez que o valor de um signal muda, o processo roda novamente. Vamos agora discutir um segundo estilo de modelagem, conhecida como descrição fluxo de dados. E para isso, vamos recordar o funcionamento de um multiplexador no nível de fluxo de dados. Nesse multiplexador, temos os dados I0 e 1. Uma dessas entradas deve aparecer na saída Y, dependendo do valor de S. Aqui temos um multiplexador 4x1. 4 entradas, I0, I1, I2 e 3, a saída Y. Uma dessas entradas deve aparecer em Y, dependendo dos valores de S0 e S1. Nesta descrição fluxo de dados, substituímos o uso de um processo pelo comando when-else para descrever como se dá o fluxo de dados. Depois da biblioteca I3E, a entidade foi denominada Multiplexer Fort1WE, como abreviatura de when-else. A entrada S foi descrita como um vetor de duas posições. A entrada I foi descrita como um vetor com 4 bits e a saída Y como uma saída Standard Logic. Note que na arquitetura não há nenhum processo, em vez disso foi usado o comando when-else. Vamos entender como usar esse comando. Y, a nossa saída, recebe o conteúdo da entrada I0 quando S, ou seja, S0 e S1 for igual a 00. Caso contrário, else, Y recebe o conteúdo da entrada I1 e assim sucessivamente. Como última cláusula, escrevemos else x, ou seja, um valor desconhecido, caso nenhuma das 4 condições seja satisfeita. Note
que em VHDL, assim como em outras linguagens de programação como Java, quando queremos passar um valor com 2 ou mais bits, temos que usar as aspas dupla. Quando vamos passar um valor que é um único bit ou um único caractere, temos que usar aspas simples. Outra coisa que deve ser notada nessa descrição fluxo de dados é que não há menção à estrutura do circuito. Esse diagrama esquemático ao lado, com as portas lógicas, foi colocado aqui para facilitar o entendimento, mas na descrição VHDL não há uma descrição da estrutura do circuito, e sim como o fluxo de dados se dá. Neste decodificador, quando a entrada EN for 0, todas as saídas serão 0, como ilustra essa tabela verdade. Mas quando enable for igual a 1, dependendo dos valores das entradas a 0 e a 1, podemos ter uma das seguintes saídas: 1, 0, 0, 0 e assim sucessivamente. Agora, nessa descrição fluxo de dados, vamos inicialmente criar dois signals, um denominado A0N de negado e outro A1N de negado. A0N recebe a negação de A0, ou seja, not A0, e A1N recebe a negação de A1, ou seja, not A1. D0 recebe A0 and A1 and EN. D1 A0 and A1 and EN. Note que a entity de um arquivo VHDL independe do tipo de modelagem que estamos usando. A entity é a mesma para a modelagem ou descrição comportamental, descrição fluxo de dados ou descrição estrutural. Nossa entity foi denominada decoder 224 with enable. As entradas são EN A0 A1. As saídas são D0, D1, D2 e D3. Novamente, nós temos uma descrição em que relacionamos o comportamento das entradas e saídas com relação ao fluxo de dados, porém agora sem o uso de um processo. O terceiro estilo de modelagem é conhecido como descrição estrutural e consiste não apenas na descrição do funcionamento do circuito, mas também da indicação do tipo de hardware que vai ser usado, assim como as conexões entre seus componentes. Nessa descrição estrutural, o autor criou uma biblioteca VHDL por razões puramente pedagógicas, chamada LCDDF_VHDL. Nessa biblioteca, ele criou um componente chamado NOT1 e outro componente chamado AND2, uma porta AND com duas entradas. Na descrição estrutural, nós indicamos as entradas e saídas de cada componente. Por exemplo, o componente NOT1 tem uma entrada IN1 e uma saída OUT1. O componente AND2 tem duas entradas denominadas IN1 e IN2 e uma saída denominada OUT1. Essas entradas e saídas devem ter suas conexões claramente definidas através do recurso de Port Map. Para essa descrição estrutural,
foram criados os seguintes signals: A0N, A1N, N0, N1, N2, N3, todos do tipo Standard Logic. O componente G0 é do tipo inversor, NOT 1, e tem as seguintes conexões: a sua entrada I1 está ligada à entrada I0, a sua saída OUT1 está ligado ao signal A0N, portanto, este é o signal A0N. O componente G1 é o inversor associado à entrada A1. O componente G2, ele é do tipo AND2 e as suas conexões são as seguintes: a sua entrada IN1 está ligado a A0N, ou seja, essa é a sua entrada A0N. Já a sua entrada IN2 está ligado a A1N, ou seja, esta é a segunda entrada A1N. A sua saída OUT0 está ligado ao signal N0, que é este daqui. E assim sucessivamente. Note que agora definimos cada um dos componentes e as conexões entre eles através de um mapeamento de suas entradas e saídas usando signals. O VHDL tem uma entity e nessa entity temos o recurso dos ports, onde descrevemos as entradas e saídas. Depois, temos três tipos de architectures, com três estilos de modelagens distintas. A architecture do tipo comportamental, com os recursos de processo e comandos sequenciais, assim como comandos concorrentes. Depois temos a architecture do tipo fluxo de dados, com comandos concorrentes, ou seja, sem o uso de processo. E, finalmente, temos a architecture do estilo estrutural, em que definimos os componentes e as suas conexões. Note que o simples uso de um processo com sua execução sequencial não significa que o correspondente hardware seja um circuito sequencial. Neste caso, por exemplo, usamos um processo para descrever uma porta NAND, que é um circuito essencialmente combinacional. No próximo vídeo, vamos ver que para termos um circuito sequencial, precisamos de um clock na lista de sensitividade do processo. Um teste bench para o nosso MUX 4x1 poderia ter o seguinte formato. Primeiramente, instanciamos o componente MUX 4x1, descrevendo claramente as suas entradas e saídas. Depois, criamos dois signals, um chamado S de 2 bits e o outro chamado I de 4 bits. Instanciamos o circuito que vai ser testado e fazemos o mapeamento de suas entradas e saída. Nesse caso, foram atribuídos os mesmos nomes para o signal criado no teste bench e as entradas e saídas do MUX 4x1. A entrada de controle S inicialmente recebe 00 e 30 nanosegundos depois muda para 01. 30 segundos depois, ou seja, 60 nanosegundos desde o ponto 0, colocamos 1 e 0 nas entradas S0 e S1. 30 nanosegundos depois, ou seja, 90 nanosegundos desde o ponto 0, colocamos o valor 11, ou seja, estamos selecionando a entrada 4.
30 nanosegundos depois, ou seja, 120 nanosegundos desde o ponto zero, colocamos os valores XX, ou seja, valor desconhecido para S0 e S1. E 10 nanosegundos depois, voltamos à entrada 00. No momento que se inicia a simulação, temos o valor indeterminado x em I0. 10 nanosegundos depois, colocamos o valor 0 e 10 nanosegundos depois, ou seja, 20 nanosegundos desde o ponto zero, colocamos o valor 1 e assim sucessivamente para as 4 entradas.